Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso encontro. Então, hoje nós falaremos sobre tecido muscular e o sistema muscular. Então, até aqui, os nossos encontros anteriores, nós percorremos um pouco sobre o aparelho locomotor. Nós já vimos sobre ossos, sobre articulações, e agora nós falaremos sobre músculos. Então, para a gente relembrar um pouquinho do que nós já vimos, os ossos, eles representam elementos passivos no movimento. O que que significa isso? Eles são fundamentais, eles dão sustentação ao corpo, eles servem como proteção de órgãos vitais e eles servem para fixação de músculos, de tendões dos músculos em regiões específicas. Então, ele é um elemento passivo, ele contribui, mas na verdade o elemento ativo, aquele que vai fazer com que a contração aconteça e que eu tenha um movimento através da locomoção de um segmento no corpo, é o músculo, né? Então, a articulação e os músculos, os dois são elementos ativos no movimento. O que significa isso? Então, quando eu imagino o movimento acontecendo, eu preciso de um espaço, né, que seria a articulação, ou entre dois ou mais ossos, ou uma região que permita que o movimento aconteça, para que esse movimento aconteça, e eu preciso do músculo que vai produzir a contração muscular para que esse movimento aconteça, né? Então, a gente tem o osso como elemento passivo no movimento e as articulações e os músculos como elementos ativos. Então, o músculo, ele torna o movimento possível e também mantém unidas as peças ósseas, né, determinando a posição e postura do esqueleto. Então, ele preenche esse esqueleto e ele sustenta o corpo contra a ação da gravidade também. Então, não necessariamente ele só vai atuar quando ele estiver fazendo um movimento. É isso que eu quero dizer aqui. Quando a gente pensa, então, no sistema muscular, né? Normalmente, a maioria das pessoas fala, quando a gente pensa na palavra músculo, a gente se refere ao músculo estriado esquelético. Já já nós vamos, não se preocupem, nós vamos passar por essas denominações, o que significa um músculo ser estriado, o que significa um músculo não ser estriado ou ser liso, né? Então, o sistema muscular, ele é formado por todos os músculos do corpo. Deixe-me colocar aqui o meu laser point. Então, ele é formado por todos os músculos. Nós temos essa série aqui de sistema muscular. Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, que é o mais comum e ele constitui a maioria dos músculos voluntários. A gente tem o tecido muscular estriado cardíaco, né, que vai constituir o coração. O tecido muscular não estriado ou o tecido muscular liso, que vai compor grande parte das vísceras, né? Então, ele também é conhecido como tecido muscular visceral, e a gente já vai para lá. Quando a gente pensa em células, né? Qual é o nome da célula muscular? Então, a gente lembra lá do osteoblasto, do osteoclasto, do osteócito, quando a gente pensa no osso, a gente tem o condroblasto, quando a gente pensa na articulação, e no sistema muscular, como que é o nome? Então, normalmente, a célula muscular no músculo, ela é denominada como fibra muscular, né? Então, a gente tem que essas fibras, elas são células contráteis especializadas, né? Se a gente pensar que o ser humano é um organismo multicelular, que é constituído de várias células, né? Então, as células musculares, elas se especializam na contração. Aqui eu tenho nessa imagem, né, a célula muscular cardíaca, eu tenho uma representação aqui da célula muscular esquelética e tenho a representação da célula muscular lisa, que são chamadas de fibras musculares. Então, essas células, elas são organizadas em tecidos que movimentam parte do corpo, ou elas também podem causar a modificação temporária do formato dos órgãos internos, né? Então, a gente pensa aqui em alguns movimentos peristálticos, né, por exemplo, do intestino, que vão ser movimentos temporários e vão causar modificação temporária no formato.
Então, seres multicelulares, nos seres multicelulares, as células se diferenciam para realizar diferentes funções. E as células musculares, também chamadas de fibras musculares, elas se especializam para a contração e para o relaxamento. Então, músculos, eles são estruturas que movem os segmentos do corpo por encurtamento da distância que existe entre suas extremidades fixadas. Então, vamos observar essa imagem que eu trouxe para vocês aqui do músculo bíceps braquial. Então, aqui a gente pode ver que ele é chamado bíceps porque ele tem duas cabeças, uma longa e a outra curta. Então, o bíceps braquial, aqui a gente tem o tendão, né? E aqui a gente tem o ventre do músculo, e aqui a gente tem um tendãozinho que a gente pode chamar também de aponeurose. Então, aqui é o local de fixação. O comprimento do músculo é todo esse daqui. Quando a gente pensa de que forma que eu tenho a mecânica desse músculo trabalhando, então a contração ela acontece aqui no centro do ventre muscular, e a gente geralmente tem, ou a gente chama de origem ou de inserção, né? Normalmente a origem ou a parte mais proximal e a inserção a parte mais distal. E depende muito do livro. Tem autor que chama de origem proximal, origem distal, ou inserção proximal ou inserção distal. Ok? Então, normalmente, quando a gente tem uma contração ou um encurtamento, vai reduzir essa distância, né? Aqui ele vai contrair e vai puxar o segmento, qual segmento? O antebraço nessa direção. Então, aqui a gente tem a contração e o trabalho do músculo, né? Depois eu volto nesse assunto novamente. E aí a gente pensa que todo músculo, cada músculo, ele tem um nervo motor. O que é isso, professor? O nervo motor, ele vai determinar, ele vai trazer o impulso elétrico para que aconteça essa contração muscular. Então, olha, imagine você aqui, a gente tem um osso, aí aqui eu tenho um músculo, né, que eu tenho tendão, eu tenho o ventre, aí o próprio músculo, ele é subdividido, olha aqui dentro, ó, uma camadinha, eu fiz um corte, e aqui eu tenho fascículos, ó. Então, aqui eu tenho fascículos, e dentro desses fascículos, a gente tem também a estrutura das miofibrilas, né? Então, os fascículos eu tenho as fibras, aqui as fibras musculares. Então, dentro do fascículo, então, de novo, aqui eu tenho o tendão, eu tenho o ventre muscular, e aqui eu tenho os fascículos. Dentro dos fascículos, eu tenho a fibra muscular. Então, olha aqui, tirei um fascículo só. Dentro de um fascículo, olha a quantidade de fibras musculares que eu tenho. E dentro de cada fibra muscular, então, isso aqui é uma fibra muscular, isso aqui é outra fibra, isso aqui é outra fibra. Dentro de cada fibra muscular, eu tenho miofibrilas. E dentro dessas miofibrilas, eu tenho uma unidade chamada sarcômero, que já já a gente vai falar. Então, aqui só para vocês entenderem, olha só aqui. Então, dentro de uma única fibra muscular, eu tenho várias miofibrilas. Então, um único nervo, aqui é que a gente tem o neurônio, que tá vendo aqui o axônio, e ele vai, um único neurônio, ele vai se dividir em muitos ramos para pegar todas as fibras musculares, tá? Então, todas as fibras musculares, elas são, aqui a gente tem um conjunto, um único nervo motor representando aqui esse impulso elétrico que vem para cada fibra muscular. Então, fascículo, peguei aqui um pedaço do fascículo, tirei a fibra muscular, dentro da fibra eu tenho as miofibrilas, dentro da miofibrila eu vou ter o sarcômero que eu vou falar lá na frente, tá? Então, há divisões delicadas desses ramos, as divisões delicadas desses ramos terminam no lugarzinho chamado de placa motora. Pessoal, de novo aqui, vamos concentrar. Então, eu estou vindo do macro para o micro, do maior a olho nu, e estou cada vez aprofundando para o menor a olho nu. Então, eu tenho um osso, eu tenho um tendão que está aqui, tenho o ventre do músculo, fiz um corte no músculo. Então, o músculo, quando eu faço o corte, ele apresenta vários
fascículos. Em um único fascículo, eu vou ter várias fibras musculares, que é a célula muscular, né? Então, dentro de cada fibra muscular, uma fibra muscular, segunda, terceira, quarta, dentro de cada fibra muscular eu tenho as miofibrilas. Dentro dessas miofibrilas eu tenho proteínas contráteis. Já já a gente vai aprofundar. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, nessa parte aqui da fibra nervosa com a miofibrila, a gente tem um finalzinho que chama de placa motora. Aí vou mostrar o desenho mais para o lado do microscópio, olha lá. Então, aqui eu já tenho a placa motora. Então, voltando aqui, ó, tá vendo onde a parte do neurônio está vindo, está acompanhando a miofibrila, é um único nervo motor que vai irrigar a mesma fibra muscular, então vai pegar aqui, essa regiãozinha aqui, eu quero que vocês prestem atenção agora, que ela é a placa motora. Então, aqui, eu tenho a placa motora, essa junçãozinha aqui, né, e aqui tem uma série de reações bioquímicas acontecendo para a gente gerar a contração. Então, ele vai gerar um impulso elétrico, esse impulso vai chegar do nervo motor, e vai chegar lá na fibra muscular, na miofibrila, lá na placa motora vai acontecer um monte de coisa. Então, eu quero, por enquanto, que vocês entendam até aqui. Então, quando esse impulso nervoso ele passa através do nervo, a placa motora transmite o impulso até as células musculares, ocorrendo a contração. Claro que é muito mais complexo do que isso daqui, mas eu preciso, nesse momento, que vocês tenham uma visão ampliada do todo, do macro indo para o micro, ok? Então, se esse, olha que a diferença, quando a gente, que nós vamos falar muito agora, do músculo voluntário para o músculo involuntário. Então, se o impulso que vem do nervo é oriundo de um ato de vontade, ok, eu tenho vontade de pegar essa caneta em cima de uma mesa. Então, eu disse que o músculo é um músculo voluntário. Já se o impulso ele vem de uma parte do sistema nervoso sobre o qual a pessoa não tem controle consciente, fala que o músculo é involuntário. Então, essa daqui é uma das diferenças entre o músculo voluntário e o músculo involuntário, tá? O que a gente chama de unidade motora? Esse conjuntinho do neurônio motor junto com a fibra. Um único neurônio motor vai, vamos voltar aqui para a gente ver de novo. Um único neurônio motor, ele vai transmitir impulsos elétricos para várias fibras musculares. Esse conjunto que eu tenho aqui, de um fascículo e um neurônio, a gente chama de unidade motora, tá? Então, as grandes unidades motoras, nas quais um neurônio supre várias centenas de fibras musculares, estão nos grandes músculos do tronco e músculos da coxa. Vamos pensar em músculos do tronco. Então, na parte posterior, a gente tem o grande dorsal, na parte anterior, a gente tem os músculos do abdômen, né? Por exemplo, reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo. Então, e músculos da coxa, a gente tem o quadríceps na parte anterior, passando por cima do fêmur, na parte posterior, a gente tem os isquiotibiais. Então, todos esses músculos vão ter grandes unidades motoras, porque eu preciso de muita gente para fazer uma contração, para movimentar um segmento grande. Se você for pensar, então, o tamanho que é o osso do húmero, né, lá no braço, o tamanho que é o fêmur, é bem maior, então eu preciso de mais motor para produzir, para mexer esse músculo que é maior e mais pesado. O movimento, que também é chamado de contração fásica, lá para frente eu vou falar especificamente sobre os tipos de contração que a gente tem, eu volto nisso daqui. Então, esse movimento ele vai resultar da ativação de um número crescente de unidades motoras, acima do nível necessário para manter o tônus. Professor, mas como assim? Vou dar um exemplo disso aqui. Imagine você está sentado e aí você vai fazer flexão e extensão do seu cotovelo, ok? Vamos tentar fazer isso. Você está em casa, relaxa e coloca. Você vai flexionar e estender bem rápido, flexionar e estender bem rápido. Agora você para e flexiona bem devagar, como se estivesse carregando um balde bem pesado nas mãos. E desce devagar, também como se estivesse bem pesado. Percebe a diferença de contração de ventre muscular? Então, quando eu faço o movimento devagar e com uma carga maior, implica em estar ativando maior a unidade motora. Então, quando eu começo devagar,
é um ato voluntário. Eu desejei flexionar meu cotovelo. Então, o sistema nervoso central vai mandar impulso para o meu nervo motor, sistema nervoso periférico, vai mandar impulso para o meu nervo motor, que vai ajudar na contração, tá? Então, à medida que eu fizer um movimento lento, eu vou, é como se fosse aquela brincadeira de você colocar o dominó em pé e empurrar uma peça e todas as outras vão caindo junto. Então, eu começo a controlar uma unidade motora, as outras vão seguindo, mas eu preciso de fazer um movimento lento para ativar um número maior de unidade motora. Então, é isso que quer dizer aqui. O que é um músculo estriado, o que é um músculo liso? Então, os músculos voluntários, eles vão se distinguir histologicamente, você pega o tecido lá no microscópio, dos involuntários, por apresentar estriações transversais. Então, a gente olha aqui essas estriações transversais, ó, essas linhazinhas cortando aqui, e aqui a gente tem o estriado cardíaco, que é um pouquinho diferente, mas também tem essas estriações. E no músculo liso já não acontecem essas estriações. Por isso que a gente chama músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético e músculo liso. Okay? Essa é a grande diferença, porque que é estriado e outro não. Outra diferença do estriado para o liso, por como que a gente diferencia? Então, o estriado esquelético, eles estão fixos, ao menos por uma das extremidades do esqueleto, como a gente viu lá no anterior, né? Então, eu tenho lá o bíceps braquial, que está fixado no úmero pelo tendão, e a parte superior e a parte inferior próximo à articulação do cotovelo. O músculo liso, ele é dito visceral. Como assim? Ele é encontrado na parede de vísceras de diversos sistemas do organismo, tais como estômago, intestino, útero. Então, esse músculo liso, por isso que ele é chamado de visceral, porque ele está nessas paredes das vísceras. E o músculo estriado esquelético é chamado de esquelético, porque está fixado no esqueleto. Tá? Então, essa é a explicação do nome. E vamos avançando agora com relação aos tipos de músculos. Então, os músculos, eles são descritos tomando como base diferença relacionada. Então, quando o músculo é voluntário ou involuntário, a aparência estriada ou não, né, estriado versus liso, a localização na parede do corpo, se ele é somático, e nos membros, ou formação de órgãos ocos, vísceras, nas cavidades do corpo, ou de vasos sanguíneos. Então, a gente chama o músculo somático e músculo visceral, quando forma as vísceras. Então, aqui só para reforçar o que a gente acabou de ver, o estriado esquelético, ele constitui a maior parte dos músculos de contração voluntária do nosso corpo. O estriado cardíaco, né? Então, ele é visceral, involuntário, que forma a maior parte das paredes do coração e partes adjacentes de grandes vasos, como a aorta, e ele bombeia o sangue. E tem o músculo liso, que vai fazer parte de vários órgãos, de várias vísceras. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre os músculos esqueléticos. Então, o músculo esquelético. Então, quando a gente pensa na palavra músculo, a maioria quer se referir ao músculo estriado esquelético, né? Então, aqui, agora a gente volta sobre os tecidos conjuntivos que vão estar cobrindo isso daqui. Aqui eu não estou falando da fáscia, mas mais para frente eu vou falar da fáscia muscular também. Quero só pedir para vocês prestar um pouquinho de atenção aqui nessas regiões. Então, a gente tem a estrutura de um músculo esquelético, a gente tem o osso, aqui a gente tem um tendão, o epimísio é como se fosse uma capa de tecido conjuntivo que vai revestir essa parte externa. A gente tem aqui o perimísio, então aqui a gente tem feixes musculares, ó, um feixe, outro feixe, outro feixe, outro feixe, outro feixe. Então, recobrindo aqui essa parte dos feixes, a gente tem o perimísio, que é uma camada de tecido conjuntivo também. E aí, dentro de cada feixe, a gente vai encontrar a fibra muscular. E separando cada fibra, a gente tem o endomísio, que é a camada mais interna ainda dessa estrutura. E aqui vocês podem ver a fibra muscular, né?
Então, o músculo, ele vai ter essas porções carnosas, avermelhadas e contráteis, que a gente chama de ventre muscular, eu vou repetir isso lá na frente. Ele também tem essas porções brancas, né, não contráteis, que são os tendões, compostas principalmente de feixes de colágenos organizados que garantem o meio de inserção do músculo até o osso. Aqui nós já temos, quero chamar a atenção para vocês, vão prestar um pouquinho de atenção nessa imagem. Essa imagem é do livro de Fisiologia do Guyton, e ela vem de novo do macro para o micro. Então, da gente entender uma visão maior, então aqui eu tenho músculo esquelético, né? Por exemplo, aqui ele está me dando o peitoral, e aqui parte do deltoide. Então, desse músculo, eu vou tirar um fascículo. Do fascículo, eu tenho a fibra muscular. Então, aqui eu tenho o fascículo inteiro. Olha a quantidade de fibras que eu tenho dentro de um único fascículo. Então, dentro de um fascículo, eu tirei aqui uma fibra muscular para representar para vocês. E dentro de uma única fibra muscular, eu tenho várias miofibrilas. Dentro de cada miofibrila, eu vou ter essa estruturazinha chamada sarcômero. É lá que tudo vai acontecer, a contração vai acontecer lá. Então, essas regiões aqui, elas vão se aproximar. Essa contração vai acontecer agora, volta para cá. Então, continuando essa imagem aqui, ó, do sarcômero, né? A gente tem uma série de proteínas chamadas de proteínas contráteis. As mais importantes, elas são a quitina e a miosina, não são as únicas, ok? Então, o deslizamento entre elas vai produzir o encurtamento de um sarcômero, essa unidade aqui. E nesse deslizamento que vai encurtar o sarcômero, a gente tem a contração acontecendo, ok? Então, prestem atenção, memorizem toda essa estrutura aqui para a gente falar um pouquinho mais para frente sobre a contração. De novo, a estrutura da fibra muscular, porque ela é muito importante, ela é a célula, né, do tecido muscular, é através dela que a gente vai compreender o mecanismo de contração, ou no caso de uma patologia, de uma doença, o que está acontecendo de errado, que essa contração não está acontecendo. Então, é muito importante entender. Então, aqui, de uma forma geral, a estrutura da fibra, né? Então, a gente tem o retículo sarcoplasmático, endoplasmático na maioria das células, mas no músculo a gente chama de retículo sarcoplasmático, né? A gente tem aqui a cisterna terminal, esses canalículos azuisinhos, a gente tem o tubo T, a gente tem o sarcolema, que é a membrana, né? O sarcoplasma, a gente tem aqui a estrutura das miofibrilas, banda I, banda A, linha Z, e aqui a gente tem a estrutura das mitocôndrias. Então, isso aqui é a imagem geral representando a fibra muscular. Então, cada fibra é composta de muitas miofibrilas. Uma única miofibrila contém unidades contráteis, que é chamado sarcômeros, né, que é muito importante. É lá que vai acontecer essa contração. Os sarcômeros, eles correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Como assim? Olha aqui o exemplo, ó, de uma única miofibrila. Olha aqui, sarcômero, sarcômero, sarcômero. Olha a quantidade de sarcômero que eu tenho acontecendo aqui paralelo. Né? Então, ele vem adjacente ao longo da miofibrila. Cada sarcômero desse consiste de filamentos de proteínas finas, então as proteínas finas são chamadas de actina e as proteínas grossas são chamadas de miosina. Então, aqui a gente tem a representação da actina, que é a proteína fina, e aqui a gente tem a representação da miosina, que é a proteína mais grossa, ok? Então, cada sarcômero consiste desses filamentos de actina e miosina que dá aos músculos esqueléticos sua aparência de estriado, né? O músculo, então, ele vai contrair quando esses filamentos vão deslizar uns sobre os outros. Então, aqui a actina e a miosina vão deslizar, isso aqui tudo vai encurtar esse tamanho e vai produzir a contração muscular. E vamos então para os componentes anatômicos do músculo estriado esquelético, que a gente já falou e estamos só repetindo, né? Então, o ventre muscular, que ele é essa porção média, carnosa, de cor vermelha, é aqui no ventre que vai predominar as fibras musculares, é aqui
que é a parte contrátil de um músculo, tá? Então, quando você pensar assim, tecido não contrátil, tecido contrátil, eu tô falando do ventre do músculo. O tendão, ele é essa extremidade que pode ser cilindroide ou pode ter uma forma de fita, né? E a gente tem aqui, eu tenho um pedacinho de aponeurose, que também é uma extremidade mais laminar. Ambas têm essa função de fixação do músculo ao osso, ok? Nem todo músculo vai se fixar diretamente no osso, tá, pessoal? Então, tem alguns músculos que vão, inclusive, se fixar em algumas aponeuroses, por exemplo, como o transverso do abdômen. A fáscia muscular, aqui ela não está representada na imagem, tá? Ela é uma lâmina de tecido conjuntivo que envolve cada músculo. Ela tem vários papéis. Um deles é permitir um deslizamento mais suave entre músculos diferentes. Na verdade, quando o músculo ele vai produzir essa contração, ele precisa estar contido dentro de uma caixinha, digamos assim, uma caixinha flexível, né? Para permitir expansão e o encurtamento. E a lâmina é como se fosse essa caixinha que eu vou colocar o músculo lá dentro, que vai proteger ele para ele não transbordar para outras direções, digamos assim. Então, a fáscia muscular ela é muito importante para essa contenção do tecido muscular e para facilitar o deslizamento de um músculo próximo de outro. Então, a mecânica muscular. Como que funciona esse movimento, né? Quando eu penso assim no movimento, quando eu penso na amplitude de um movimento. Então, é a contração desse ventre muscular, ela vai produzir um trabalho mecânico. Que trabalho que é esse? O deslocamento de um segmento. Então, esse é o objetivo final de todo o movimento do corpo humano, é produzir um deslocamento. Eu quero dobrar meu tornozelo, eu quero esticar meu tornozelo. É o trabalho mecânico final, é eu dobrar o meu tornozelo. Teve que ter um ventre muscular, teve que ter uma fibra muscular, dentro dessa fibra, lá na miofibrila, tem um sarcômero que reduziu o tamanho, que produziu essa contração, e eu vou deslocar um segmento para produzir um trabalho mecânico. Então, essas extremidades do músculo, elas se prendem pelo menos 2 ossos, de maneira que o músculo cruza essa articulação. Então, aqui, geralmente, quando a gente vai para o estudo do músculo estriado esquelético, a gente estuda lá, por exemplo, ombro, toda a parte de ombro, musculatura superficial, intermédia, profunda, anterior, posterior, lateral. Eu vou depois disponibilizar para vocês o material sobre ombro, tá? Qualquer parte do corpo, enfim, a gente geralmente estuda a origem e a inserção de determinado músculo. Aqui esse exemplo de como é esse estudo. Então, o comprimento, parei só para beber um pouquinho de água aqui. O comprimento de um músculo é a distância entre suas inserções, tá, pessoal? A maioria dos músculos esqueléticos, ela está fixada direto ou indiretamente em ossos, mas também tem aqueles que podem estar fixados em cartilagens, ligamentos, fáscias ou alguma associação dessas estruturas. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do que vocês vão encontrar em atlas de anatomia ou nos livros. Vou estudar um músculo peitoral maior. Então, a origem dele aqui, por exemplo, segunda, terceira e quinta costela, próximo do limite osso-cartilagem, inserção, ápice do processo coracoide. Então, aí tem o nervo que vai inervar esse músculo, peitoral medial e lateral, a ação. Então, presta atenção nisso aqui, quando o músculo ele tem origem e inserção em 2 ossos diferentes, ele vai ter ação aqui e ele vai ter ação aqui também. Então, por isso que ele está dizendo aqui, assim, ó, por exemplo, quando isso aqui está paradinho, a costela está parada, e só o ombro vai movimentar, então eu tenho um tipo de movimento. Quando o ombro está parado e só aqui movimenta, eu tenho outro tipo de movimento. Então, a ação do peitoral maior, ele vai abaixar o membro superior, aqui essa região de clavícula, né, no tórax, e no tórax ele vai elevar o externo e as costelas. Pensem sendo um músculo respiratório auxiliar.
Que é isso, professora? Quando você enche o seu peito de ar, o que está acontecendo nas costelas? Elas estão distanciando, elas estão se abrindo. Então, todo músculo que ele pode causar uma elevação ou uma depressão de costela, ele é considerado um músculo respiratório. Ou ele é primário, ou ele é auxiliar. Aí, no caso, ele é auxiliar, por exemplo, estou com o ombro paradinho, e, sei lá, uma crise de bronquite ou alguma coisa, eu comecei a ter aquela respiração ofegante. Aí, o peitoral menor, ele vai ser um auxiliar nessa respiração mais forçada, tá? Então, as funções dos músculos, né? Geralmente a gente pensa mais no músculo estriado cardíaco, que ele é mais visível para nós, ele é em número maior e maior quantidade. Então, eles são de fato órgãos do movimento, órgãos que vão produzir uma locomoção, mas eles também proporcionam a sustentação estática. À medida que eu estou em pé na fila de um banco, parado há muito tempo, ele que vai sustentar o meu corpo ali, né? Então, tem músculo estático e tem músculo dinâmico no corpo. Eles dão forma para o corpo e eles fornecem calor. Esse fornecer calor, eu tenho um gasto energético grande, tá, pessoal? Aí que a gente entra aquela questão de metabolismo, né? Porque tem gente que tem dificuldade para perder peso, tem gente que tem facilidade de perder peso, né? Então, assim, de uma maneira geral, claro que esse processo é um processo bioquímico muito mais completo, vai envolver hormônio, vitaminas, uma série de coisas, mas de uma forma geral, é assim, quanto mais músculo eu tenho no corpo, mais energia eu vou gastar para manter esses músculos trabalhando, ok? Quanto menos músculos eu tenho, menos energia o meu corpo gasta, então mais gordura eu vou acumular, tá? Então, resumindo, de uma forma bem genérica, mais ou menos assim que funciona. Por isso que é importante, tem aquela aula minha lá do canal do YouTube sobre a sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular, o que ela vai acarretar no corpo, né? Então, a manutenção de uma porcentagem boa de massa muscular no corpo, ela é fundamental para o sistema imunológico, para a independência funcional e para uma série de outras questões. Então, essa arquitetura e formato dos músculos, ela vai variar. Então, aqui repetindo a estrutura da aponeurose, eu trouxe aqui essa imagem para vocês da aponeurose tóraco-lombar, que está aqui na região da coluna lombar e pegando um pouco da coluna torácica, né? Então, essa aponeurose, ela vai fixar o músculo ao esqueleto ou a face muscular. A gente também tem a aponeurose dos oblíquos na parede anterolateral do abdômen. Então, vamos, enfim, para o nome dos músculos. Então, conforme o Lippert, a gente tem aqui o nome de um músculo, frequentemente nos informa muito sobre ele. Os nomes dos músculos tendem a se enquadrar em uma das seguintes categorias. Então, quando eu vejo o nome de um músculo, ele pode ter sido dado pensando aonde, na localização desse músculo, se é anterior, se é posterior, no formato dele, na ação, no número de cabeças ou divisões, nas inserções, fixações proximal, distal, direção das fibras e tamanho do músculo. Então, vamos a cada um deles, ok? Quando a gente pensa na localização, um pouquinho mais de água. Quando a gente pensa, então, na localização do músculo, eu trouxe 3 exemplos aqui. Tibial anterior. Tibial anterior, ele já me diz que ele está passando no osso da tíbia e na parte anterior da perna. O reto do abdômen, então todo mundo sabe onde fica a região do abdômen, então ele vai estar passando no abdômen. O reto posterior maior da cabeça, então ele está passando aqui, eu tenho uma região que é a nuca, tá, pessoal? A parte posterior da cabeça, região da nuca. O reto posterior maior da cabeça passando ali, eu sei que ele fica, e tem o reto anterior também, tá? Então, o nome do músculo, prestem muita atenção no nome do músculo, que ele tem muita coisa a te dizer sobre ele. O formato do músculo, né? O trapézio, por que ele tem esse nome de trapézio? Decorrência desse formato. O deltóide, que parece um delta, né? O serrátil, que vai parecer esses formatos de serrinha. O músculo, quando ele tem um nome que vai indicar a ação dele, todos poderiam assim, né? Que facilitava a nossa vida para a gente não ter que memorizar a ação muscular. Então, o extensor ulnar do carpo, que é esse aqui, ele vai fazer a extensão do
Punho, que é o cárpio. Levantador da escápula, esse músculozinho aqui que está saindo do ângulo superior da escápula, indo lá em direção ao processo transverso C2, C3, C4, C5. Esse músculo ele vai fazer a elevação da escápula. O adutor magno, esse músculo aqui, ó, passando na parte medial da coxa, vai fazer a adução do quadril. O número de cabeças ou divisão, então eu falo que o número ele é bíceps, ele é tríceps, ele é quadríceps, ou pode ser a quantidade de cabeça ou o número de divisão desse músculo. Eu já mostrei vários modelos de bíceps braquial, então eu trouxe aqui o bíceps femoral, que está lá passando, isso aqui é o fêmur, a parte de trás do fêmur, ok, pessoal? Então aqui é a fossa poplite, a parte de trás do fêmur, a gente tem a cabeça curta e a cabeça longa do bíceps femoral, por isso que é chamado de bíceps, por causa dessas duas cabeças. Como que eu palpo esse músculo, professora? Se você estiver sentado agora, flexiona um pouquinho seu joelho, palpa bem na lateral, na dobrinha do seu joelho, um tendão grosso, você vai sentir que é o tendão da cabeça longa do bíceps femoral, o tendão do bíceps femoral. E ele vai inserir lá em direção à cabeça da fíbula, olha aqui, cabeça da fíbula, fíbula fina fora, esse osso lateral. O tríceps, porque ele tem 3 porções, ó, eu tenho o tríceps braquial, a parte longa, a parte média, e a parte menor, a parte lateral, a parte longa e a parte média, por isso que é chamado tríceps. Quadríceps, porque são quatro músculos para constituir um único, reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral e vasto medial. O músculo externo cleidomastoide. Eu sei da onde que ele está saindo, para onde que ele está indo, por causa do nome dele, né? Então, ele está saindo aqui do externo. Cleido, em latim, é clavícula. Externo, clavícula. Vai em direção ao processo mastoide, lá na cabeça. Direção e tamanho da fibra, né? Então, pode ser a direção, que é o oblíquo, né? Oblíquo interno, oblíquo externo. Glúteo, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, peitoral maior, né? Então, o tamanho dele vai dizer, então, a diferença que eu sei aqui, o próprio nome, né? O glúteo mínimo é o menor, o glúteo médio está no meio, e o máximo é o maior dos glúteos. A disposição das fibras musculares, tá, pessoal? Então, essas fibras musculares, elas podem ser organizadas paralelamente ou obliquamente a um eixo longitudinal do músculo. Como assim? Já já vocês vão entender. Então, aqui eu tenho fibras que estão organizadas em paralelo, né? Uma do ladinho da outra bonitinho. Presta atenção aqui. Então, essa daqui tá do ladinho, ela é meio quadriculada, meio retangular, tem o reto. Aqui parece um fusozinho, eu tenho fusiforme. Aqui eu tenho plano, né, mais achatadinho. E aqui eu tenho triangular. Então, as fibras musculares estão organizadas em paralelo, uma do ladinho da outra. Já as fibras musculares, quando elas são organizadas oblíquo ou longitudinal, então aqui eu tenho um eixo, ó, pensa que isso aqui onde eu tô passando é o eixo, 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 eixo. Então essas aqui estão oblíquo, ó, a fibra tá aqui, ó, imagina que cada risquinho preto desse é uma fibra, ó, então tá aqui, ó. Então, aqui eu tenho a peniforme, porque parece uma pena, ó. Essa aqui é bipeniforme, porque é os dois lados, ó, uma pena completa. A semipeniforme, unipeniforme, só um ladinho. A multipeniforme parece que eu tenho várias penas. Então, tem músculos que a fibra dele, o formato dele vai ser decorrente da disposição das fibras. Ou a fibra está organizadinha uma do ladinho da outra, em paralelo, ou ela está disposta perto de um eixo do músculo. A gente tem também a nomenclatura dos músculos de acordo com a função, a posição e o formato, que é o que eu já acabei. Isso aqui acho que eu estou só repetindo, eu esqueci de revisar essa parte de retirar, tá? A classificação dos músculos de acordo com o seu formato. Então, vamos para os músculos planos, né? Então, a fibra muscular tá organizada paralelamente, né? Então, eu tenho fibras paralelas, frequentemente com a aponeurose, eu trouxe para vocês aqui músculo plano, como o oblíquo, né, do abdômen, e trouxe aqui o sartório, que ele é um pouquinho mais estreito, mas também é plano. Músculos peniformes, então eu trouxe para vocês aqui no caso,
O deltoide, então a gente tem aqui, ó, os músculos peniformes, eles são semelhantes apenas na organização de seus fascículos, podem ser semipeniformes, peniformes ou multipeniformes, como eu mostrei anteriormente. Então a gente tem extensor longo dos dedos, é esse em vermelhinho aqui, ó, ele é semipeniforme. Aqui ficou difícil que o tibial tá na frente. O reto femoral, que ele é peniforme, aparece uma pena completinha, ele tem os dois ladinhos, as fibras estão dispostas oblíquo perante um eixo, né? E tem aqui o deltoide, que ele é multipeniforme. Os fusiformes, geralmente a gente pode pensar na musculatura flexora do cotovelo. Então, a gente pode ter aqui desde o bíceps braquial, eu posso ter também o braquial, e aqui eu tenho o bráquio radial. Para vocês lembrar onde fica o braço radial, flexiona seu cotovelo, coloca uma sacolinha. Quando você sai do supermercado, sacolinha pesada, você coloca ela assim, perto do seu punho, não é? Com a mão virada assim, com o polegar para cima. E esse músculo que está aqui, ó, que logo vai fadigar, esse é o braço radial. Então, todos esses músculos, eles vão tá, ajudar ali na flexão do cotovelo, eles têm a disposição das fibras musculares em paralelo e de uma forma que parece um fuso, então ele é chamado de fusiforme. Os triangulares, ou chamados também de convergentes, então eles originam-se em uma área larga, no caso aqui o peitoral, ó, toda essa região próxima do externo e da clavícula, e vão convergindo, vão indo em direção a um tendão único aqui na região do úmero. Músculos quadrados, a gente tem um exemplo aqui do reto abdominal, né, que tem 4 lados iguais. Os circulares ou esfincterianos, eles circundam uma abertura ou orifício do corpo, fechando-os quando eles se contraem, né? Eu trouxe exemplo para vocês aqui do orbicular dos olhos, que vai fechar as pálpebras. E os de múltiplas cabeças, que eu já tinha falado, do bíceps, do tríceps, do quadríceps, aqui eu trouxe um diferente, que é o digástrico, né, que tem 2 ventres, que seria o equivalente ao bíceps, né, só que ele é o digástrico. A contração dos músculos, né, então, quero que vocês respirem, é muita coisa, eu sei. Vamos pensar aqui. Aí eu ainda estou falando de sistema de tecido muscular estriado esquelético, ok? Então, dentro do estriado esquelético, eu tenho contração reflexa, eu tenho contração tônica e eu tenho contração fásica. Vamos entender agora o que significa cada uma delas. Quando eu penso na contração reflexa, por exemplo, eu tenho 2 tipos, né? Eu tenho o reflexo miotático, por exemplo, que isso é mais fácil de todo mundo entender. Então, quem nunca foi numa consulta com um médico e ele veio com aquele martelinho para fazer teste de reflexo com a gente, né? Então, esse é um tipo de contração reflexo que a gente chama de reflexo miotático, né? E tem movimentos respiratórios no músculo do diafragma, que são controlados, na maioria das vezes, por reflexos estimulados pelos níveis sanguíneos de oxigênio e dióxido de carbono. Então, quando falta o oxigênio, ele começa a querer trabalhar mais, né? Contração tônica. O que significa uma contração tônica? Mesmo quando os músculos estão relaxados, os músculos de um indivíduo consciente estão quase sempre levemente contraídos. Essa contração vai gerar aquele aspecto que a gente chama de tônus, né? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa ficou um mês com um gesso no braço direito. Aí tirou o gesso e você compara. Então, você olha, assim, aquele aspecto redondinho do músculo do braço esquerdo, e o que ele tirou o gesso vai estar bem mais fininho, né? Isso a gente chama de tônus. Então, essa leve contração, esse aspecto de torneamento do músculo, a gente chama de tônus muscular. Então, essa leve contração que a gente chama de tônus, ela não produz movimento nem resistência ativa, como faz a contração fásica, mas ela confere a firmeza ao músculo. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de doenças que vão causar o que a gente chama de hipotonia e hipertonia. Por exemplo, a criança, vou imaginar aqui, uma paralisia cerebral, ela nasceu depois do tempo, alguma complicação no parto, então essa hipotonia, ele não consegue ter o controle, olha só,
Quando tenta levantar, ele não consegue ter o controle. A hipertonia já é um excesso de tônus, um excesso dessa contração, ó, que vai gerar aquele aspecto do segmento tá contraído, tá tenso o tempo todo. Então, essa é uma das diferenças. A contração fásica é a contração propriamente dita, aquela que vai estar acontecendo dentro do sarcômero, que eu vou ter deslizamento de proteína contrátil e vou ter encurtamento do sarcômero, o ventre contraindo. Mas ela é subdividida em dois tipos de contração. Na verdade, a gente tem um terceiro tipo de contração que a gente aprofunda lá em biomecânica, tá? Então, não vou trazer isso aqui para vocês. Então, a gente tem a contração isotônica e a gente tem a contração isométrica. A contração isotônica, pessoal, ela geralmente, o músculo, ele vai mudar o comprimento em relação à produção de movimento. Isotônus, mesmo tônus. Isométrico, métrico, medida, mesma medida. A isotônica, então, por exemplo, é quando você tem a contração no ventre muscular e eu movimento o segmento. Lembra lá do bíceps braquial? Então, eu estou movimentando. A isométrica, eu tenho a contração no ventre, mas eu não vou ter uma alteração da posição do segmento. Como assim? Já já explico. Então, a contração isotônica, vamos falar da isotônica primeiro, tá? Eu tenho a chamada concêntrica e tenho a chamada excêntrica. Então, trouxe essa imagem aqui, ó. Na concêntrica, por exemplo, eu vou estar agindo contra a força da gravidade, eu consigo acelerar, colocar a velocidade que eu quiser no movimento para subir, então eu tenho uma aproximação da origem da inserção desse músculo. O ventre muscular fica mais encurtado. Na contração excêntrica é o retorno da concêntrica. Então, imagine vocês aqui, na concêntrica eu fiz a flexão, pensa só em bíceps braquial. Na excêntrica, que é o retorno, ó, eu tô contraindo para voltar, mas eu tô controlando a volta, que eu já não tenho uma aceleração, eu vou desacelerar, na verdade, eu vou voltar devagar, eu vou freando, porque eu tô a favor da gravidade, estou com peso na mão, e é um mecanismo para eu não machucar a articulação do cotovelo, ok? Então, essa é a contração excêntrica, ela vai acentuar o ganho de força e hipertrofia. Isso aí é bastante detalhe na parte de exercício, fisiologia do exercício, a gente não vai entrar aqui agora. Só voltando aqui na isométrica, né, que eu falei que ia comentar com vocês, por exemplo. Já viram imagine você vai encostar suas costas na parede, vai fazer um agachamento e não vai ficar subindo e descendo. Você só vai ficar numa posição como se você estivesse sentado na cadeira, aquilo é isométrico de coxa, e você vai ficar parado. Então, o isométrico é o mesmo tamanho. Eu tô tendo a contração, mas eu não tô tendo o movimento do segmento, tá? Outro exemplo aqui, você tá com o seu lado direito do seu braço apoiado na parede, você tá com o cotovelo apoiado na sua cintura e a palma da sua mão encostada na sua coxa e o seu corpo todo encostado na parede. Então, você vai empurrar a parede tentando fazer a abdução, vai contrair o seu deltoide, que eu sei que você vai sentir, mas não vai ter movimento. Isso é chamado de isometria também, tá? Então, a gente tem o mesmo músculo, dependendo do tipo de movimento que eu esteja fazendo, ele vai desempenhar papéis diferentes, como se fosse no teatro, isso mesmo. Então, dependendo do movimento, flexão, ou extensão, ou abdução ou adução, o músculo vai ser agonista, que ele pode ser o ator principal, ou ele vai ser o antagonista, que é aquele que vai dificultar o trabalho do ator principal, que é o agonista. Ok? Então, o agonista é o ator principal. É nesse músculo, quando eu vou fazer uma flexão, não interessa de qual lugar, que eu tenho a ativação do maior número de unidade motora, que os sarcômeros estão todos trabalhando, a maioria. Tá? O fixador, ele é um músculo que vai segurar uma determinada região. Pensa aqui na abdução, por exemplo, eu vou abrir o meu braço. Eu tenho lá o romboide e tenho, por exemplo, o trapézio, que está segurando a minha escápula. Eu faço, às vezes, uma contração isométrica, como se fosse uma força parada,
para eu segurar minha escápula para o meu braço abrir. Okay? O sinergista é um músculo que ele vai ajudar o agonista. É como se ele fosse o assessor do agonista, ok? Então, ele vai ajudar no movimento. Um exemplo aqui de um sinergista. Pensem vocês no esternocleidomastoide direito. Ele faz, inclina a cabeça para a direita, roda para a esquerda e faz uma extensão. Essa é a função do esternocleidomastoide. Quando você faz isso, quem ajuda ele é o trapézio, tá? Então, ele é um sinergista porque ele está ajudando. Aqui o agonista, então ele é o principal. Eu trouxe aqui um exemplo do pessoas e o ilíaco, que aqui junto vão vir e vão inserir no trocânter menor do fêmur. Então, esse músculo aqui, o ilho, psoas que a gente chama, ele é o principal responsável pela flexão do quadril. Então, ele é agonista na flexão do quadril. Fixadores, então eu trouxe aqui que são aqueles que vão estabilizar partes proximais de um membro mediante contração isométrica, enquanto há movimentos nas partes distais, tá? Então aqui eu quero abrir o braço, quem vai estabilizar essa parte todinha para a clavícula, desculpa, para a escápula ficar paradinha, vai ser trapézio, e tem aqui a parte dos romboides também. O sinergista, aquele que vai ajudar. Então, eu trouxe aqui na imagem para vocês flexão do cotovelo, né? Então, eu tenho o tríceps braquial como antagonista no movimento de flexão de cotovelo, o bíceps braquial como agonista, e o músculo braquial, que ele é profundo, ele é por baixo do bíceps braquial, ele é um sinergista, ele vai ajudar. O antagonista é aquele que vai dificultar. Então, vamos pensar aqui esse movimento acontecendo, de flexão do quadril. Aí eu tenho o ilho psoas, que é aquele músculo que eu falei, e tenho também o reto femoral, que vai ajudar. Então, à medida que eu vou flexionar o meu quadril, quem vai dificultar? Os isquios tibiais. Aqui eles são antagonistas. Então, quanto mais encurtados eles forem, mais difícil é para eu conseguir trazer a perna mais para cima. Então, o fato de eu conseguir trazer essa perna mais para cima possível está relacionado com a força que eu tenho aqui e com o nível de flexibilidade que eu tenho aqui, ok? Inervação e nutrição. Então, isso aqui é muito importante a gente prestar atenção nisso. Nenhum músculo ele pode se contrair sem receber o estímulo de um nervo. Vocês viram lá que o único nervo motor, ele vai inervar várias fibras, né? Se o músculo for seccionado, ele deixa de funcionar e entra em atrofia. Lembrar o caso de paraplegia, por exemplo, tetraplegia, sei lá, por exemplo, quando a pessoa sofre um acidente e secciona a medula, por exemplo, e aí deixa de passar esse sinal nervoso e não vai chegar no músculo e esse músculo vai atrofiar. Os músculos necessitam de grande quantidade de energia para contrair e executar o trabalho mecânico. Por isso, eles recebem eficiente suprimento sanguíneo através de uma ou mais artérias. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês da artéria axilar, da artéria braquial e da artéria ulnar e radial, que vão estar inervando todos esses músculos aqui. O músculo estriado cardíaco, tá, pessoal? Então, aqui eu trouxe a estrutura aqui do endocárdio, a parte mais interna, o miocárdio, a parte mais do meio, e o pericárdio, essa parte aqui mais externa. Então, o músculo estriado cardíaco, ele vai formar a parede muscular do coração, que é o miocárdio. Ele também há um pouco de músculo cardíaco nas paredes da aorta, de veias pulmonares, veia cava superior. As contrações do músculo estriado cardíaco não são controladas voluntariamente, tá? Os dois tipos de músculo estriado, esquelético e o cardíaco, são ainda caracterizados pelo caráter imediato, pela rapidez e força das contrações musculares. O estriado cardíaco é diferente do esquelético em sua localização, na aparência, tipo de atividade e meio de estimulação. Para manter o nível contínuo de elevada atividade, a irrigação sanguínea do estriado cardíaco, olha só, é 2 vezes maior que a do estriado esquelético.
E o músculo liso? Então, o liso, ele vai formar uma grande parte da camada intermediária das paredes dos vasos sanguíneos, ele ocorre em todo o tecido vascularizado, ele constitui a parte muscular das paredes do sistema digestório e dos ductos, é encontrado também na pele, formando o músculo eretor do pelo, associado aos folículos pilosos, e no bulbo do olho, onde controla a espessura da lente e o tamanho da pupila. Então, pessoal, para essa aula de hoje, essas foram as referências que eu utilizei. O livro do Moore, Anatomia Orientada para a Clínica, o Lippert, Cinesiologia Clínica e Anatomia, e o livro de Anatomia Humana Sistêmica e Tegumentar, do D'Angelo e Fatino. Eu creio que vocês têm, ambos esses músculos, eles têm, todos esses livros têm no Google Sala de Aula, mas eu vou me certificar e colocar os que ainda não tiverem, e peço então para vocês que revisem esse material. Vou deixar agora para vocês uma atividade para ajudá-los na fixação de conteúdo. Pessoal, vocês vão ter uma semana para fazer, tentem, tá? Eu vou não deixar esse material acumular. Como vocês terão a prova para fazer semana que vem, a nossa atividade avaliativa, eu vou deixar mais tempo do que uma semana para vocês, ok? Para dar tempo de vocês trabalharem esse conteúdo, que ele é muito importante, é um conteúdo extenso. Eu entendo que, de fato, a gente precisa ver o conteúdo, parar, dar uma revisada, ok? Vou deixar para vocês no Google Sala de Aula todos os vídeos, um vídeo de 4 minutinhos que eu achei fantástico, toda a animação dele sobre a contração muscular. E estarei à disposição de vocês no horário da nossa aula, ok? Muito obrigada e até mais.